você está prestes a ouvir não é um exagero retórico e nem um ataque gratuito ao STF até. É uma leitura dura, direta e necessária de fatos amplamente divulgados e debatidos na imprensa independente. O escândalo envolvendo o Banco Master não apenas expõe suspeitas graves contra agentes poderosos, como também revela um padrão de comportamento que corrói a credibilidade do judiciário brasileiro e enfraquece as bases da República. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e antes de mais nada, se inscreva no canal, ok? Bom, hoje nós vamos falar abertamente, sem rodeios, sobre nomes, fatos e consequências. Vamos falar de Alexandre de Moraes, vamos falar de Dias Toffoli, vamos falar de decisões, relações pessoais e contratos milionários associados ao Banco Master, que coloca o Supremo Tribunal Federal no centro de uma das maiores crises institucionais da história recente do Brasil. Bom, começamos pelo Xandão, né? De acordo com informações amplamente divulgadas, a esposa do ministro, a advogada Viviane Barsi de Moraes, firmou um contrato milionário com o Banco Master. Um contrato que previa pagamentos mensais fixos de valores absolutamente fora do padrão do mercado jurídico brasileiro, somando mais de 100 milhões de reais ao longo do tempo. Não se trata de honorários de êxito, não se trata de pagamento condicionado a resultados, trata-se de um contrato fixo garantido independentemente de qualquer serviço comprovado. Bom, mais grave ainda, a própria Viviane Barsi de Moraes, junto com os filhos do casal, aparece como representante do Banco Master em processos sensíveis. Isso por si só já configura um conflito de interesses evidente. Em qualquer democracia séria, a simples possibilidade de que decisões judiciais possam beneficiar direto ou indiretamente a família de um juiz seria motivo suficiente para afastamento imediato e investigação rigorosa. Mas no Brasil, o que acontece é o oposto. Um desses processos envolvendo o Banco Master foi remetido ao STF e caiu justamente no gabinete de Dias Toffoli. Dias Toffoli, que não é um nome neutro nessa história. Trata-se de um ministro com histórico de proximidade política, de decisões controversas e de atuação ativa para centralizar casos sensíveis sobre sua relatoria. Aqui entra um ponto fundamental. Quando processos ligados a um banco que mantém contratos milionários com a família de um ministro caem no gabinete de outro ministro aliado, a questão deixa de ser apenas jurídica e passa a ser institucional. Não se trata mais de discutir uma tese legal. Trata-se de preservar a aparência mínima de imparcialidade do judiciário. Algo que simplesmente desaparece nesse cenário. Segundo as informações divulgadas, o contrato do escritório ligado à família de Moraes previa atuação junto a órgãos estratégicos do Estado, como o Banco Central, Receita Federal e outros. No entanto, não há registros públicos consistentes de reuniões, audiências ou despachos que justifiquem esses pagamentos. Ou seja, o dinheiro circula, mas a atuação concreta não aparece. Isso levanta suspeitas gravíssimas de tráfico de influência e de compra de acesso ao poder. E qual foi a reação institucional diante dessas revelações? Transparência? Afastamentos preventivos? Investigações independentes? Não, né, meus amigos? Como no Brasil. O que se viu foi silêncio, sigilo e blindagem. O STF fechou-se em torno de seus membros. Ministros passaram a defender outros ministros. Notas públicas tentaram normalizar o que é absolutamente anormal. Dias Toffoli, especificamente, tornou-se alvo de críticas duríssimas por tentar manter sobre seu controle a relatoria de casos ligados ao Banco Master, impondo sigilo e exigindo celeridade seletiva. Isso não fortalece o Estado de Direito, isso destrói a confiança pública. O juiz não pode ser parte interessada na condução do processo, nem direta nem indiretamente. O resultado prático disso tudo é devastador para o Brasil. Sem confiança no Supremo, não há segurança jurídica. Sem segurança jurídica, investidores fogem, empreendedores recuam, o crescimento trava, o país empobrece e o cidadão comum passa a acreditar, com razão, que existe uma elite de toga acima da lei. O Senado Federal, que tem o dever constitucional de fiscalizar ministro do Supremo, permanece omisso. O executivo se cala, a imprensa tradicional em grande parte minimiza. O sistema se protege e quem paga a conta é o Brasil. É importante deixar algo claro. Criticar Moraes, Dias Toffoli ou qualquer outro ministro não é atacar o Supremo enquanto instituição. Pelo contrário, é exigir que o STF volte a cumprir o papel para o qual foi criado. Ser guardião da Constituição e não um clube fechado de autoproteção. Instituições fortes não sobrevivem de blindagem, sobrevivem de responsabilidade, transparência e punição de desvios.
Quando isso não acontece, a democracia vira uma encenação, e é exatamente essa sensação que cresce hoje no Brasil. O escândalo do Banco Master não é um caso isolado, ele é um sintoma. Um sintoma de um judiciário que perdeu o senso de limite, de prudência e de responsabilidade institucional. Se isso for normalizado, o país entra definitivamente numa espiral de descrença, cinismo e decadência. Por isso esse vídeo aqui é necessário. Porque o silêncio é cúmplice, porque fingir normalidade é colaborar com a degradação. E porque defender o Brasil hoje passa inevitavelmente por exigir explicações claras, afastamentos responsáveis e investigações reais. Se você acredita que ninguém está acima da lei, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Aqui a gente não passa pano para o poder. Aqui a gente dá nome aos bois e defende o Brasil. Gostou desse vídeo? Comente, curta, compartilhe e se inscreva também no canal. Ok? Até o próximo vídeo.